te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmastes no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos pela graça de Deus, no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, no versículo de 5 a 17. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado, tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um vai e ele vai, ao outro vem e ele vem. E digo ao meu escravo fazer isso e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse ao que o seguiam: Em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu crestes. E na mesma hora, o empregado ficou curado. Entretanto, Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-los. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelos demônios, e ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou nas mãos as dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos fala muito da fé. Se nós pegar aqui a primeira leitura do livro do Gênesis, onde nós estamos vivendo essa contemplação, né,
da história de Abraão. Abraão, ele estava numa hora lá de descanso e veio 3 homens enviados de Deus. E o que é lindo nessa primeira leitura é que Abraão acolhe aqueles homens como os mensageiros de Deus e trata aqueles mensageiros de Deus com todo o cuidado, com todo o carinho, faz o melhor para eles. E então preparou alimento, cuidou deles, água para lavar os seus pés. Isso para nós entender que ele, ao ver aqueles 3 homens, ele sentiu realmente que era através deles que Deus estava o visitando. E por isso, então, ele acolheu aqueles instrumentos, aqueles servos de Deus, com muito amor e carinho e muito cuidado. E aí, então, eles falam para Abraão, procurando saber onde estava Sara, sua esposa. E aí eles começam a falar que Sara seria mãe, né? Ia engravidar. E aí Sara até ri dessa situação, porque ela era idosa e Abraão também idoso. Então ela é um sorriso até de descrença, de deboche, não sei como poderíamos usar a palavra correta. Mas Abraão acreditou. E por acreditar, ele recebeu a graça de Deus. Então aqui fala nessa primeira leitura do grande homem, né? O pai da fé. Quem foi Abraão? Abraão foi o homem da fé, aquele que acreditou naquilo que é impossível. Quer dizer, a fé, ela realiza aquilo que nós queremos. Eu acredito que pela fé posso receber isso. E por Deus, então, Ele concede tudo aquilo que nós, pela fé, buscamos, aquilo que nós acreditamos, possamos então receber. Abraão foi esse grande exemplo de, na sua vida, o impossível acontecer. E aqui no Evangelho fala desse oficial romano que tinha um empregado que ele amava. Por isso, amados, também tem esse poder da fé na intercessão. Quando a gente intercede por alguém que a gente ama, porque tem que ter amor pelo outro. Então, aqueles 3 homens foram lá na vida de Abraão com amor. E aqui, então, esse oficial foi porque ele tinha amor ao seu empregado. E aí Jesus fala que ia curar. Ele falou, não, mas eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e o meu servo será curado. E depois ele faz todo aquele discurso bonito que toca o coração de Jesus, que Jesus fala, eu nunca vi uma fé tão grande aqui em Israel. Essa expressão da palavra, amados. Esse é o grande sentido da liturgia de hoje. A palavra, a força da palavra. Essa palavra que quando nela nós acreditamos, ela nos transforma. Por isso, tudo aquilo que é revelado por Deus através da palavra, ela tem o efeito poderoso do impossível se realizar na nossa vida. E aí, então, o servo do oficial romano foi curado. Mais um milagre. E aí Jesus continua, vai na casa do Pedro, chega lá, cura a sogra do Pedro, que estava com febre. E o que acontece? Só em estender a mão para a sogra do Pedro, a força da palavra de Deus que transforma tudo. E aí ele vai curando e libertando, expulsando os demônios e fazendo grandes obras na vida de muitas pessoas. Então, amados, hoje a liturgia nos pede isso, que a nossa fé seja uma fé aonde nós possamos acreditar naquilo que nós acreditamos, Deus nos concede pela fé. Então a fé, ela move montanha, como diz algumas falas, né? Então que nós possamos, ao viver, ao meditar sobre a liturgia de hoje,
nos despertar para uma fé e uma fé inabalável. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.